Olá, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho daquela série da tontura, das vestibulopatias. Hoje eu queria falar, vou dar continuidade, já falei sobre a tontura, já falei no tratamento, nos diagnósticos, mas aí ficou a dúvida, mas como é feito esse diagnóstico? Como se chega a esse tratamento, Pois bem, tudo inicia com uma boa anamnese. O que eu aprendi quando eu comecei a estudar otoneurologia, quando eu comecei a fazer os meus estudos lá em São Paulo, com a equipe de São Paulo, foi que deixou bem claro que os exames complementares que nós temos, que eu vou falar um pouquinho deles para vocês, são importantes, são necessários. Mas o que é mais importante é a anamnese. É aquele você abrir a porta. Quando o paciente entra no seu consultório, você já começa a observar o paciente no andar, no olhar, como ele fala, como ele senta. Aquele paciente que vem já abrindo a marcha, que ele tateia, que ele segura para sentar, que ele senta com dificuldade, que ele posiciona a cabeça mais para um lado do que para o outro. Aquele paciente que você tem que elevar a sua voz para ele te ouvir no bom dia, boa tarde. Tudo isso é importante. E aí inicia a história, ele vai te contar a história. E é através da anamnese que nós já começamos a formar o nosso diagnóstico, e através do que eu estou pensando que o paciente tem, que eu vou selecionar os exames que eu vou solicitar para o paciente. Eu aprendi a vida inteira, como eu venho de uma família muito simples, eu aprendi que a gente tem que ter humildade em ouvir e observar. E isso eu faço muito no consultório, eu observo muito o paciente. O paciente vai falando, eu vou nutrindo o meu conhecimento diante do que ele está falando. Bem, o exame físico, após a anamnese bem feita, bem colhida, ouvir bem o paciente, olhar bem para o paciente, tá? Eu costumo falar o seguinte, por isso que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então ouça bem, veja bem, fale pouco durante o período que o paciente esteja falando. Depois a gente vai falando um pouquinho mais, É a vez dele. O exame físico, a gente começa a avaliar o equilíbrio do paciente, aquilo que eu falei, como ele andou, como ele sentou, como ele vai levantar da cadeira, ele vai sentar novamente na minha cadeira de exame físico. Através do exame físico, eu não consigo ver o labirinto. O labirinto ele não é um órgão visível a olhos nus, tá? Eu posso até ver uma partezinha dele se o paciente tiver uma membrana timpânica perfurada, é outra coisa. Mas o meu exame físico, na verdade, nós temos hoje, os otoneurologistas, nós entendemos que o labirinto está nos nossos olhos. São os nossos olhos, é a forma que o paciente olha, que ele posiciona o olhar. Tem alguns exames físicos que nós fazemos no consultório que a gente vê através dos olhos o labirinto. O labirinto os olhos se tornam janelas para o labirinto. Lá mais à frente eu vou falar dos reflexos. E existe um reflexo, só vou adiantar, que é um reflexo que nós temos da posição espacial da nossa cabeça, colocação da cabeça no espaço, que é o RVO, que é o reflexo vestibulocular. Esse reflexo é o estímulo que sai do labirinto, é processado lá na região craniana, cerebelo, e vem até os olhos como um reflexo para a gente filmar, para a gente fotografar, para a gente paralisar a imagem na nossa visão. É o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, um RVO. Bem, após esse exame físico, eu vou começar a selecionar quais são os exames que eu vou solicitar para o paciente. Eu, Luciene, tenho comigo, sempre peço para os meus pacientes de otoneurologia, que estão vindo comigo por causa da tontura, os exames laboratoriais. Eu tenho um protocolozinho que eu sigo dos laboratórios, ou seja, um hemograma, o colesterol, triglicéridos, o cálcio, o ácido úrico, eu peço tireoide, glicose, vitaminas, então eu sigo um protocolo, para todos eu peço. Peço também a avaliação audiológica, que eu aprendi que tem uma íntima relação entre o equilíbrio e a audição, então eu peço uma avaliação audiológica, uma audiometria, tonal, vocal e metanciometria. Se precisar de pedir outros exames da parte audiológica, da audição, tenho outros, mas o básico do meu protocolo começa com esse.
Existe avaliação otoneurológica. Gente, existe exames que vão me ajudar a definir aonde está o problema. O labirinto, ele é formado por 5 estruturas, que se chamam utrículo, sacro e canais semicirculares. E nós temos 2 órgãos otolíticos que têm cristais dentro deles. Então tem exames que vão me mostrar se esses cristais se deslocaram, que podem estar causando também uma tontura sim ou não. Estou dando uma palhinha aí já para vocês. Então eu tenho uma avaliação otoneurológica, temos provas, nós temos a pesquisa desse reflexo RVO, nós temos a avaliação oculomotora, de oculomotricidade, temos uma máscara que a gente coloca para ver os movimentos oculares, que falam, que mostram o labirinto pra gente, chamado videonistagmoscopia. E hoje eu tenho aqui na clínica Espaço Audiológico, onde eu trabalho, que eu faço a parte da otoneurologia, um exame chamado posturografia. Só a palavra já fala, tá? Estuda a postura. É um exame que estuda um outro reflexo que nos dá o equilíbrio, chamado reflexo vestíbulo-espinal. Essa posturografia, ela é extremamente importante porque ela me mostra se o paciente tem risco de quedas devido à tontura, sim ou não. É um exame que eu direciono muito para o idoso e é um exame que eu peço a Deus que no futuro os geriatras passam a pedir com mais frequência, porque ele mostra se aquele paciente idoso vai ser o nosso paciente idoso caidor, que é o que a gente mais preocupa diante da tontura. E também temos outros, nós temos hoje aqui na clínica o VERRIT, que é um exame que estuda, o VEMP, cervical e ocular, que estuda a parte somente dos canais semicirculares, que eu consigo fazer diagnósticos diferenciais com ele, tá? Eu falei no VERRIT porque é um exame que eu futuramente quero comprar. Ainda não temos, mas se Deus quiser, Deus abençoar, que nós vamos ter. Então, basicamente é isso. Então, nós temos exames. Não significa que o paciente vai entrar no consultório e ele vai fazer todos esses exames. Vai depender da história dele. Por isso que eu começo colhendo uma boa história, ok? Então, primeiro passo, colher uma boa história. Uma boa anamnese já me ajuda em traçar o diagnóstico em cima daquilo, quais os exames que eu vou solicitar. E segundo, são exames que existem para mostrar para a gente aonde está o problema. Ele está no labirinto, composto por aquelas estruturas, utrículo, sacro, os canais semicirculares, anterior, lateral e posterior. Ele está nas vias nervosas que levam a informação até o tronco encefálico, até lá em cima. Ele está nessa via de tronco e cerebelo, ali naquela região, ou na via eferente, na via que está voltando a resposta. Então, tudo isso é extremamente importante. E quando o paciente tem uma tontura, que ela não é uma tontura periférica, que a gente fala, do próprio labirinto, se é uma tontura central, aí a gente invade pedindo aí os exames de imagem, uma ressonância de crânio ou encéfalo, ou uma tomografia de crânio e encéfalo, também vai depender do paciente. Então, resumindo, gente, tontura, mais uma vez, vamos lá, tontura tem causas, tontura tem tratamento, tontura tem controle e nem toda tontura é labirintite. Todas as vezes que eu vier aqui falar alguma coisa com vocês de tontura, eu vou falar isso no término da nossa conversa para isso ficar bem claro, porque se eu pudesse, juraria para vocês, eu colocaria um outdoor de todo tamanho em Patingas, dizendo assim, nem toda tontura é labirintite. Aí vamos ver se o pessoal aprende isso aí pra gente começar a interagir melhor. E vai falando, quando você encontrar um amigo e fala assim, eu tenho tontura, eu tenho labirintite. Não, doutora Luciene falou isso não. Doutora Luciene falou que nem toda tontura é labirintite. E para toda tontura tem uma causa e para toda causa tem um tratamento. Ok? Um abraço. Deus proteja todos vocês. Obrigada.